Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos novamente aqui para o Pão da Vinha e gostaria de continuar o assunto de ontem, na vida de Elias, e convido você a retornar àquele mesmo texto. Só que hoje nós vamos ler a partir de 1 Reis 19, verso 11. A Escritura diz: Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E na sequência, 15. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Claramente aqui você vê uma crise existencial, uma crise ministerial, uma crise de ênfases, de comportamento, de método, de postura, de posicionamento. Até então, Deus tinha levantado Elias para tremendas demonstrações de poder, de manifestações sobrenaturais, como nós dissemos ontem, de confronto com as trevas e com poderosa manifestação de Deus, de fogo cair do céu, inclusive. E isso produziu um tempo de ministério na vida de Elias, e como qualquer coisa na nossa vida, como qualquer fase na nossa vida, como qualquer ministério, como qualquer estilo, como qualquer preferência, o ministério envelhece, a vida envelhece, as ênfases envelhecem. Falamos ontem que Deus manda Elias para um lugar onde ele seria sustentado com pão pelos corvos e pelo rio, descedentado pelo rio, e o rio seca. Então, claramente, você vê uma mudança fundamental, profunda, definitiva, de paradigma, de tempo, de épocas, de estilo, de postura ministerial. Acabou aquela época daquele tipo de ministério. E você percebe que Elias, esgotado, cansado, deu tudo que tinha, foi fiel a Deus, respondeu a Deus, não tinha nada errado com isso. Mas chega um momento, então, que Deus precisa mudar o ministério, mudar o foco, mudar a percepção. E Deus, então, de propósito, traz o seu servo. E há 4 manifestações: terremoto, fogo, coisas estonteantes, poderosas, marcantes, sobrenaturais. E a Bíblia diz que Deus não estava nessas manifestações. Só que uma coisa, Elias o tempo todo vivia aquele tipo de ministério, de poder, de manifestações sobrenaturais, de prodígios, de sinais, de operações poderosas da mão divina. E agora Deus não está em nada daquilo. O que será que Deus está querendo falar com ele e conosco? De repente, a Bíblia chama de cicio. É aquele sibilar, aquele suave barulho das águas ou do vento sobre as folhas, e Deus estava ali. E Deus começa a falar com ele. E o que Deus está querendo dizer com isso? Que Deus está mudando o tempo na vida de Elias. Muitas vezes nós temos uma atitude muito dura, muito empedernida, e muitas vezes a expressão de ministério que nós temos é sempre muito dura, é muito radical, é muito dogmática, é muito, desculpa a palavra, abrutalhada. E isso produz um tipo de gente
isso produz um tipo de obra, isso produz um tipo de liderança, isso produz um tipo de ambiente na vida da igreja. E é curioso que Elias demorou a perceber que Deus não estava em nada daquilo. Não é que Deus não estivera antes, há tempo para tudo. E às vezes, como eu disse ontem, Deus nos levanta para um tempo de confronto, de posicionamento. Eu me lembro no início do ministério, nós estávamos numa igreja muito tradicional e era impressionante. Tudo que nós falávamos, tudo que... Muitas vezes eu me senti exatamente assim. Às vezes Deus trazia uma palavra e à medida que aquela palavra era liberada, aquela estrutura naquela igreja tradicional parava de funcionar. As pessoas parece que se sentiam envergonhadas, desmascaradas, um tipo de louvor que não fluía, um tipo de estrutura que não fluía, um tipo de liderança que não dava, que não dava em nada. E Deus, então, muitas vezes nos chama sim para ministério de poder, de impacto, de prodígio, de sinais, mas agora o tempo mudou. E Elias precisa ouvir essa fase nova, essa voz de Deus e ler as circunstâncias. Então, muitas vezes, o nosso esgotamento tem a ver com o tempo acabou. Quem é que vai falar isso para você? Deus precisa falar. Leia as circunstâncias, avalie as circunstâncias. Avalie o resultado, a realidade. Se você é casado, envolva o seu cônjuge em ouvir de Deus junto com você. Cuidado para não influenciar e fazer a cabeça dele. Deixa que o seu cônjuge ouça de Deus. Deixa essa pessoa confortável para emitir o valor e a opinião. E agora Elias, então, ouve Deus num cicio. Agora é brandura, agora é diferente, agora não é o pau quebrando mais. Agora ele tem que ir lá. E ele tem que conviver, e viver e relacionar com Eliseu. É relacionamento. Não é mais confrontar profeta de Baal. É chamar para perto e um dia após o outro, e partilhar a vida, e partilhar o coração. E você percebe que há um mandato ou mandado divino na vida de Elias. Isso é unção, isso é espiritual, isso é sobrenatural. Esses comissionamentos, aqueles 3 comissionamentos de Deus, de levantar um discípulo, que isso fala de transferência de unção, de uma nova fase para o ministério, de ungir Azael, rei da Síria, e ungir o novo rei de Israel também. Esses comissionamentos, você vai perceber que quem os cumpre é Eliseu. Quem continua é Eliseu. Nós estamos debaixo de uma unção. Não brinque com isso. Nós estamos vivendo debaixo de um mandado divino, que tem propósitos, que há desígnios. Mas cumpre a nós discernir os tempos, discernir o porquê do cansaço, discernir o porquê de certos esgotamentos. Não seja natural em fazer avaliações. E não seja dogmático, não seja tradicional, exageradamente apegado à forma, a rótulo, achando que Deus vai fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, sempre. Cuidado para não sacralizar estruturas. Deus não estava mais ali no terremoto. Deus esteve, mas Deus não estava mais. Agora Deus está no cicio. Nós somos capazes de perceber essas nuances do mover de Deus? Nós somos capazes de fazer leitura do porquê que às vezes nós estamos numa rota de esgotamento muito rápido e nada parece nos revigorar? Nem a comida do anjo, nem a dormida nos revigora. Por que será? Deus deve estar nisso. Deus talvez quer te levar a atrair a sua atenção para o cicio, para algo brando, para amar as pessoas, para dar o cuidado individual, pessoal, relacional, um a um. Deus quer te levar a descobrir o valor das pessoas. E nesse momento aqui você percebe que o discípulo passa a ter nome. O que significa isso? É alguém que tem significado. Será que nós somos capazes de, além do fruto, do rendimento, do lucro, do resultado, entender o significado das pessoas? É para isso que Deus chama Elias. E nós que convivemos com essa experiência gloriosa de plantação de igrejas com êxito e do crescimento numérico da igreja com êxito,
Muitas vezes nós passamos a não valorizar tanto o indivíduo, mas o resultado, o número, a fórmula, o formato, e esquecendo muitas vezes que as pessoas têm valor pessoal. Deus chama Elias para isso, para entender o valor pessoal daquelas pessoas que seriam chaves na continuidade da materialização e manifestação do seu propósito na terra. Que você possa ser usado por Deus, que você possa ter essa sensibilidade, que Deus possa te levar para esse lugar de ouvir a voz. Às vezes para você está no meio do redemoinho, do terremoto, do fogo. Ou talvez o tempo mudou, as fases, as estações mudaram, e agora Deus está numa voz branda, suave. Deus está mudando o tempo, a estação, o ciclo do seu ministério. Novamente, nós estamos no início do ano, é o tempo de ouvir de Deus. Recebe o meu carinhoso abraço. Estaremos juntos amanhã novamente para o Pão da Vinha.